Em novembro de 2012, fiquei gravemente doente e meus pais me levaram para um hospital. O médico disse que meu sangue estava muito baixo e que eu tinha tuberculose tuberculosa. Aprender isso foi muito difícil para meus pais, pois eles não podiam pagar o custo para me tratar, então me levaram de volta para minha casa. Enquanto eu estava na minha cama descansando, comecei a me sentir estranho e todo o meu corpo ficou fraco. Eu me encontrei fora do meu corpo em um quarto branco puro. Jesus apareceu para mim, seu rosto estava brilhante e bonito, mas notei que ele não estava feliz. Ele pegou minha mão e me levou para fora da sala, para ficar diante de um grande trono. Glória brilhante de Jesus. Eu vi Deus no trono, mas não pude ver seu rosto. Seu corpo era como um fogo ardente, cheio de poder e glória. Eu vi grupos de anjos vestidos de branco diante do trono, e eles estavam cheios de glória. Aqueles anjos carregavam livros em suas mãos. Eu vi inúmeras pessoas diante do trono. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eles foram um após o outro para receber seu julgamento, e quando cada um chegasse diante do trono, os anjos abririam os livros em suas mãos e Deus julgaria aquela pessoa. Muitas pessoas se levantaram para ouvir Deus dizer-lhes: afastem-se de mim. Deus os julgaria com grande ira e sua voz soaria como o maior dos trovões. Ezequiel 43:8. Pondo seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Sempre que Deus dizia: afaste-se de mim, uma grande tempestade levava aquela pessoa. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todas as pessoas diante deste trono estavam com medo de estar diante de Deus. Os anjos nunca chamaram o nome de ninguém, cada pessoa sabia quando chegou a sua vez de receber seu julgamento. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mau. Todo aquele que pratica a iniquidade foi levado pela tempestade para o castigo eterno. Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Enquanto você estiver vivo, você ainda tem uma graça dourada para se arrepender de seu pecado e abandonar suas más ações. A ira de Deus é como um fogo ardente. Sofonias 2:1-3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que sair o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. E este mundo é um vale de decisão. Joel 13:14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Deixe sua decisão ser Cristo, entregue sua vida a Jesus Cristo e escape da ira de Deus. Não importa quais pecados você tenha cometido, Jesus ainda perdoará todos eles. Oséias 14:4. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Abacuque 2:13. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Jesus me leva ao inferno. Então Jesus me levou para longe daquele lugar e para o fogo do inferno. A caminho do inferno, passamos por um túnel. Quando saímos deste túnel, imediatamente chegamos a um lugar de pura escuridão. Era um lugar de grande escuridão com sons aterrorizantes de choro e horror. Perguntei: onde estamos, Senhor? E ele disse: este é o reino de Satanás, fogo do inferno. O inferno de fogo é um lugar temível, de uma escuridão espessa. Eu vi muitos demônios, eram enormes e feios. Esses demônios estavam trabalhando duro e com velocidade, e sem descanso. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O Senhor me disse: eles estão planejando como trazer o homem para este lugar. O fogo do inferno é como um mar, e todo mundo tem sua própria porção dentro de diferentes departamentos. Há muitas pessoas no fogo do inferno pedindo uma segunda chance,
mas a restituição não é possível. Miqueias 3:4. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá, até naquele tempo esconderá deles o seu rosto, porquanto se comportaram mal nas suas obras. O primeiro departamento que o Senhor me mostrou foi um lugar onde os pastores que perderam o céu eram atormentados. Eu vi muitos pastores no inferno. Em seus poços, há algo como uma tabuleta, contém o nome daquele pastor, o nome da igreja que o pastor frequentou, mas a razão pela qual aquele pastor está no inferno. Cada pastor tinha um demônio atormentando-os. Eles clamaram por misericórdia, mas Jesus chorou e disse: quando eu te avisei, você se recusou a me ouvir e agora você está neste lugar. Eu não te conheço. Provérbio 1:24-31. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então, a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. O Senhor me disse: o inferno se ampliou e ninguém que vem aqui voltará. Provérbio 12:19. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Isaías 5:14. Por isso o inferno se alagou, e abriu a sua boca sem medida. Eu vi uma coisa tão grande e surpreendente. Meu povo, como podemos escapar se negligenciarmos uma salvação tão grande? Hebreu 2:3. Reverendo Osofa no fogo do inferno. Eu vi um homem no fogo do inferno. Os demônios o atormentavam com suas armas e dispositivos. O homem estava implorando por misericórdia, e ele chorou amargamente. Perguntei ao Senhor: quem é este homem? O Senhor me disse: ele é o reverendo Osofa, o fundador da Igreja Celestial de Cristo, a Igreja do Manto Branco. O Senhor me contou o mistério desse homem. Ele fez uma aliança com Satanás para seduzir o povo com uma doutrina das trevas, curando com velas, perfumes e sabonetes. Ele lhes diria para usarem isso e se banharem no rio, enganando-os assim com o poder de um demônio. O Senhor acrescentou: ele introduziu falsas doutrinas apenas para ser conhecido como um poderoso homem de Deus. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. O Senhor disse: eu avisei, mas ele recusou. Ele disse ao homem: eu não conheço você. Jesus estava chorando como um bebê. Este homem negou a cruz de Cristo apenas por causa da fama. Agora ele está no inferno implorando por misericórdia, com o Senhor negando, devido à iniquidade ser encontrada dentro dele. 2 Timóteo 2:12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. 2 Timóteo 2:19. Mas o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. E, afaste-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Eu quero que você entenda que não importa o que aconteça, não viva de uma maneira ou ensine aos outros coisas que você não pode defender por si mesmo diante de Deus. Tito 1:16. Eles professam que conhecem a Deus, mas em obras o negam, sendo abomináveis, e desobedientes, e réprobos para toda boa obra. Jeremias 23:24. Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encham os céus e a terra? Diz o Senhor. Muitas pessoas estão no fogo do inferno por causa de sua doutrina. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Judas Iscariote no inferno. Eu vi outro homem no fogo do inferno. Os demônios o fizeram deitar sobre uma mesa de metal. Eles o machucaram com muitos tipos de dispositivos. Eu vi um ferro muito grande que o demônio operou para passar pelo estômago do homem. Passou pela barriga. O homem chorou amargamente. Então, de repente, um demônio apareceu com uma faca de metal muito grande na mão. Ele cortou o meio da cabeça do homem. Então o demônio reuniu muitas larvas e escorpiões. Ele os enfiou dentro da cabeça do homem e a cobriu de volta. O homem chorou mais como o vento do mar. Doeu muito ver isso. O Senhor me disse:
Ele é um dos meus discípulos, Judas Iscariotes. Perguntei então ao demônio por que o estavam atormentado de tal maneira, e o demônio me disse: Se ele não tivesse revelado aquele homem de luz, Jesus, ao povo para ser morto, a obra da salvação não se manifestaria. Eles gritaram bem alto. Por que você o traiu? Eles continuaram a atormentá-lo. Mateus 10:4. Judas Iscariotes, que também o traiu. Mateus 20:18. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Você deve ter cuidado com o que está fazendo, não traia Cristo. Ai daquele homem por quem o Senhor é traído. Mateus 26:24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Tinha sido bom para aquele homem se ele não tivesse nascido. Aqueles que aprenderam do Senhor e têm uma compreensão da palavra de Deus, devem permitir que a palavra de Cristo habite em você. Colossenses 3:16-17. Que a palavra de Cristo habite em vocês ricamente em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vossos corações ao Senhor. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Para aquele que recua, o Senhor diz: minha alma não terá prazer nele. Hebreus 10:38. Ora, o justo viverá pela fé, mas, se alguém retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Se você é um servo de Deus, examine a si mesmo. Tire a pedra de tropeço da sua vida, o fogo do inferno é horrivelmente real. Continua na próxima parte.